Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite para você. Um projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado. Um veto do presidente. Mais uma confusão na área social. O Diário Oficial de hoje publicou o não do Palácio do Planalto à destinação de dinheiro do Fundef, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, para instituições que cuidam de crianças especiais, como a Zapai. O projeto, considerado um avanço por parlamentares do PT, tropeçou na área econômica do governo petista, que alegou falta de verbas. O cobertor curto, mais uma vez. O imbróglio e as possíveis soluções é o que você vê agora no Jornal da Globo, que vai mostrar também. Cronologia do crime. Como foram os últimos dias de vida dos jovens namorados assassinados em São Paulo? Prato feito. Restaurantes Aquilo cobram multa de quem deixa sobras e compram briga com a freguesia. Corpo alterado. Brasileira entra para o livro dos recordes com milhares de piercings pelo corpo. Destino verão. Preços em conta, tango em alta e o eterno charme portenho lotam Buenos Aires de turistas. Agora no Jornal da Globo. Nesta quarta-feira, a polícia de São Paulo vai fazer uma acareação entre o menor e o outro homem preso, acusados de matar o casal de namorados Felipe Café e Liana Friedenbach. Testemunhas do caso também devem fazer um retrato falado de uma pessoa que seria o terceiro criminoso envolvido no assassinato do casal. Hoje, o enterro dos jovens foi marcado pela dor e pela revolta. Veja na reportagem de Monalisa Perrone. Revoltados com a violência do caso, no início da noite, os moradores de Embu-Guaçu se concentraram em frente ao fórum, onde o menor de 16 anos prestou depoimento. Houve tumulto. Algumas pessoas jogaram pedras nos carros da polícia, que dispersou os manifestantes com bombas de gás lacrimogênio. O menor e um outro suspeito preso hoje tiveram que ser transferidos para delegacias de cidades próximas. Enquanto o menor prestava depoimento, os corpos de Liana e Felipe eram enterrados em São Paulo. Chocada com a tragédia, a família da adolescente não quis falar com os jornalistas. Apenas divulgou uma nota na qual agradece as manifestações de solidariedade e compreensão pela privacidade num momento como este. Amigos de Felipe se despediram com uma canção. O que você vai ter quando você crescer? Em meio a tanta dor, a mãe do jovem demonstrou força. Tem que continuar, né? Porque ele não é filho único, eu tenho outros filhos e eu tenho que estar com eles também, né? A aventura perigosa do casal durou muito pouco. Segundo o depoimento do menor preso, Liana e Felipe foram rendidos no sábado, logo no primeiro dia em que chegaram ao sítio abandonado. O menor revelou também que Felipe foi morto na manhã de domingo, dia 2 de novembro. O jovem foi assassinado com um tiro na nuca e jogado de um penhasco. A namorada, Liana, ainda ficou por 2 dias em poder do menor nesta outra casa abandonada, a 3 quilômetros do sítio onde o casal acampou. O menor contou que a jovem foi morta há uma semana com 15 facadas e o corpo dela escondido na mata a 2 quilômetros do de Felipe. Durante as buscas, a polícia vasculhou cerca de 20 quilômetros ao redor do acampamento, mas não encontrou pistas. O menor, que morava numa área rural aqui de Embu-Guaçu, era conhecido na região pelo comportamento violento que ele manifesta desde os 12 anos de idade. Segundo a polícia, frequentemente ele ameaçava as pessoas por motivos banais. O delegado de Embu-Guaçu, que acompanhou o depoimento do menor à justiça, diz que ficou chocado com a frieza com que ele contou os detalhes do crime. O rapaz confessou que planejou com cuidado o lugar onde jogou os corpos. Ele nasceu e se criou na região e conhece tanto que ele praticava atalhos e onde estavam os corpos. Ali, se ele não indicasse, nunca seriam encontrados, seria um crime insolúvel. O ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, anunciou nesta terça-feira o nome do novo secretário nacional de Segurança Pública. Luiz Fernando Correia é delegado da Polícia Federal e substituirá o ex-secretário Luiz Eduardo Soares, que deixou o cargo em outubro. Uma mercearia de bairro e vários assaltos só este ano.
Mas o mais chocante é que os assaltantes em Belo Horizonte, aparentemente por puro sadismo, depois de roubar, ainda atiram nas vítimas. Pessoas que não fizeram menção de reagir. Essas imagens você vê agora na reportagem de Isabela Scalabrini. A mercearia tem grades nas portas, só uma fica aberta. Lá dentro, alarmes. 9 câmeras vigiam o movimento de quem entra e sai da loja. Nos fundos, portas de ferro e mais grades nas janelas. Nem assim os ladrões se intimidam. O dono contou, a mercearia já foi assaltada 20 vezes, 2 vezes num único dia. Nesta última, o ladrão levou R$500 e ainda atirou num funcionário. O circuito interno de TV registrou as imagens. O homem entra e finge que é cliente. Olha os produtos nas prateleiras e vai até o caixa. Ele mostra a arma e pede o dinheiro. Depois, anda em direção a um funcionário e atira. Em seguida, o assaltante sai da loja, andando. Estas outras imagens mostram um outro assalto na mercearia. Foi em janeiro. 2 homens armados rendem a filha do dono e levam o dinheiro do caixa. Na saída, um deles atira no braço da mulher. Simone só vê uma solução para o problema. Eu opinei para o meu pai em fechar as portas. Eu falei que papel de pai ele já fez, foi criar os filhos. E agora eu acho que todos lá nós temos competência para cada um tomar seu rumo e procurar uma coisa melhor. A Polícia Militar informou que esse tipo de crime não é comum em Belo Horizonte e que vai reforçar o policiamento na região da mercearia assaltada. O funcionário baleado está internado, mas passa bem. O Palácio do Planalto vetou hoje um projeto de lei que previa recursos do Fundef para instituições que cuidam dos chamados alunos especiais, como portadores de deficiência mental. Segundo o governo, o veto aconteceu porque a lei não permite que recursos do orçamento sejam destinados a instituições privadas. Mas as reações vieram e incluíram parlamentares do próprio PT, como mostra o repórter Júlio Mosquera. Senadores protestaram no plenário. O presidente Lula vetou o projeto que incluía no Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, Fundef, alunos matriculados em instituições especiais de educação, como a APAE. Segundo o Ministério da Fazenda, a inclusão poderia comprometer o ajuste fiscal. A medida aumentaria os gastos anuais do governo em R$8.700.000. Em parceria com as APAES, com as Pestalozes do Brasil, isto é até compensador para o sistema público. Essas entidades são todas elas mantidas pelo Poder Público Municipal, por doações, por trabalho voluntário, por entidades beneficentes, todo tipo de ajuda, menos do governo. O líder do governo no Senado disse que não foi avisado do veto. O senador Aloysio Mercadante ficou irritado porque recebeu o sinal verde do Palácio do Planalto para aprovar o projeto. Parlamentares governistas e de oposição se uniram para derrubar o veto. E a Comissão de Educação do Senado decidiu convocar o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, para dar explicações. Uma quebra de protocolo. Normalmente, os ministros são convidados a falar. O ministro da Educação, Cristóvão Buarque, foi chamado às pressas ao Palácio do Planalto. O presidente pediu que o ministro arrume uma saída até o fim da semana. A lei o obriga a vetar, uma vez que o dinheiro do Fundef não pode ser transferido a entidades privadas. Eu vou procurar os senadores e, junto com eles, eu vou construir uma proposta que permita atender a tudo que esse projeto de lei previa, sem que o dinheiro saia do Fundef. Um outro índice confirma o recuo da inflação. É o IGPDI, divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, que é usado para reajustar as contas de telefone. Em outubro, o índice subiu 0,44%, contra mais de 1% no mês anterior. O dólar fechou em alta e voltou a ultrapassar os R$ 2,90. Mas um estudo da Economática mostra que a moeda americana bateu recordes de desvalorização este ano em 4 países da América do Sul: Colômbia, Argentina, Chile e Brasil. Por aqui, a queda acumulada até ontem era de 18,5%. Restaurantes de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, decidiram multar o consumidor que deixa comida no prato. O que seria uma tentativa de evitar o desperdício virou um motivo de controvérsia. Veja na reportagem de Luiz Gustavo. O aviso está logo na entrada de muitos restaurantes. Quem deixa comida no prato agora paga multa. Nesse restaurante aqui, a cada 10 pratos servidos, 4 ficam sobras de comida. Tem pessoas que às vezes põem o prato 1, 2, na terceira vez ele já está satisfeito, mas ele coloca só para por
ver aquela sobra no prato. É um desperdício, acho que em vão, porque tem outras pessoas precisando se alimentar. A novidade surgiu há cerca de 2 meses e pegou os consumidores de surpresa. Eu discordo porque você não é obrigado a comer a comida que você coloca no prato, principalmente se você não gostar da comida que foi servida. Eu acho que as pessoas que colocam comida demais no prato têm que ponderar o seu hábito alimentar e procurar colocar somente aquilo que realmente tem apetite para comer. O valor da multa varia de acordo com o restaurante, mas pode chegar a R$10, independentemente da quantidade que sobra no prato. Para o Procon, a taxa é ilegal. Depois de receber denúncias de alguns consumidores, os fiscais foram para as ruas para impedir a cobrança pelo desperdício de comida. A pessoa já está pagando o produto no ato da pesagem. Então não justifica uma cobrança de multa por um resto de sobra em pratos. E a pessoa não é obrigada a comer tudo que for colocado no prato. Os fiscais já descobriram quase 20 restaurantes que cobram a taxa, 10% do total. Quando eu comprei já havia esse sistema, eu só mantive ele. Os restaurantes foram proibidos de exigir a taxa. Quem desobedecer pode pagar multa de até R$2 milhões. Tem que cumprir a lei. E veja a seguir, novas gravações telefônicas revelam como agiam o delegado federal e um comerciante denunciados na Operação Anaconda. Destino verão. Dinheiro do turismo ajuda a tirar Buenos Aires da crise. Telefonemas interceptados pela Polícia Federal comprovam a ligação de um comerciante chinês com os acusados na Operação Anaconda. O comerciante foi ouvido nesta terça-feira em São Paulo pela CPI da pirataria. A reportagem é de César Tralli. Cercado de advogados e protegido por decisão do Supremo Tribunal Federal, o comerciante chinês Lau Qinchong surpreendeu a CPI com liminar que proibia a imprensa de registrar o interrogatório. Ele veio armado de silêncio. O nome de Lau aparece na Operação Anaconda. O comando da investigação afirma que ele é pessoa de alta periculosidade e relacionada com autoridades das polícias e fiscais das esferas federais e estaduais. Segundo a inteligência da Polícia Federal, Lau foi flagrado em interceptações telefônicas com o delegado José Augusto Bellini, uma das 9 pessoas presas na Operação Anaconda. Lau é acusado de dar presentes ao delegado em troca de favorecimento. Segundo a Polícia Federal, Lau teria dado aparelhos de TV para o delegado Bellini e para o juiz federal João Carlos da Rocha Matos, também preso. Uma TV que a polícia considera prova de corrupção foi apreendida na casa da ex-mulher do juiz. Numa das gravações, o delegado Bellini fala com a mulher dele. O assunto é Lau e a CPI da pirataria. Falei com o Peru, falei com o Lau, falei... Eu vou ser chamado na CPI por causa do Lau. Você? Eu. Lá em Brasília, você diz? Aqui, São Paulo, aqui. Tá montado aqui. No depoimento de hoje, a CPI, Lau Qinchong negou que tenha dado presentes aos denunciados. Enquanto ele prestava depoimento, policiais e promotores vasculharam 3 endereços supostamente ligados ao comerciante. Nos galpões foram apreendidos aparelhos eletrônicos, baterias e bolsas falsificadas. O Ministério Público afirma que as mercadorias apreendidas estão avaliadas em 40 milhões de dólares. Em outra interceptação telefônica, o delegado Bellini conversa com a esposa e conta qual foi a orientação que recebeu da quadrilha para tratar com a ex-mulher do juiz, Norma Cunha, que também está presa. Fala para nós, o dinheiro que está lá em Genebra. Isso, né? Eu sei também desse dinheiro. Esse dinheiro aí, ô moça, você tá... Isso aí o federal já está cercando. É em nome dela. Meu Deus do céu. Agora a podridão atinge tudo. Lógico que é. Civil, militar, federal, judiciário. Essa frase do delegado Bellini descreve bem o crime no Brasil. Não é um fato isolado, não é um pecado de alguns. O crime no Brasil é uma rede secular, tecida entre os poderes públicos e as classes sociais. O crime faz parte da vida normal. O crime colarinho branco se alimenta do colarinho pardo e preto e vice-versa. Uma sociedade fechada, burocrática, com a justiça lenta, com as liminares rolando, é o caldo de cultura perfeito, não para o crime organizado, mas institucionalizado. Sempre foi assim. Ficou mais visível agora
porque a democracia permite que a imprensa denuncie e investigue. E porque o Ministério Público tem poderes que nunca teve. Por isso, a luta contra o crime não pode ser só com a polícia. Só reformas institucionais podem resolver. E a reforma urgentíssima é a do Poder Judiciário. Se bem que há muita gente trabalhando para não haver reforma alguma, há dezenas de projetos no Congresso querendo acabar com os poderes do Ministério Público. Se isso acontecer, os pardos e pretos da cocaína, unidos aos sócios brancos da burocracia e da política, darão um grande baile funk de comemoração. Ricos e pobres, finalmente unidos e felizes. Destino verão. A Argentina voltou a fazer parte do roteiro dos brasileiros. Os altos e baixos da economia não assustam mais. Agora, o país atrai milhares de turistas que estão redescobrindo o tango. A reportagem é de Paulo Renato Soares. Os encantos e os preços de Buenos Aires nunca atraíram tantos turistas. A Glaia descobriu que 3 dias na capital argentina sairiam mais em conta do que uma viagem pelo Brasil. Se a gente viajasse aqui para o Brasil, que a gente havia pensado no Rio de Janeiro, não poderia ficar no hotel da categoria que a gente ficou em Buenos Aires e nem fazer os tipos de passeios e restaurantes e shows. Ficaria bem mais caro. Só com passagem para o Rio de Janeiro, ela gastaria R$800. Por R$660, dá para comprar um pacote de fim de semana para a Argentina, com passagem aérea, transporte e hotel. Tudo isso, mais o glamour de Buenos Aires. As pessoas vão para a Argentina pelo charme, pelo que oferece a cidade de Buenos Aires, por exemplo, em gastronomia, em cultura, teatros, todo esse tipo de coisa que é uma parte europeia da América Latina. De janeiro a agosto deste ano, 2.100.000 turistas visitaram a cidade. A maioria de países como Uruguai e Brasil. Segundo a pesquisa do governo argentino, os estrangeiros injetaram o equivalente a mais de R$300 milhões na economia do país. Com o turismo em alta, os empresários portenhos voltaram a investir. A mais nova casa de tango da cidade fica nesta galeria, na Calle Florida, coração de Buenos Aires. O projeto é ambicioso. A nova casa de tango custou mais de $1 milhão. Mas a confiança também é grande. Os donos esperam ter o retorno do investimento em apenas 1 ano e meio. Para isso, contam com o nome que é sinônimo da música argentina. A casa é uma homenagem à vida e à obra de Astor Piazzolla, que revolucionou o mais marcante ritmo portenho. Assim como as letras de tango, a Argentina hoje ainda é um pouco triste, dramática, mas não pessimista. E veja a seguir, guerra contra o terror. O Senado americano aprova sanções diplomáticas e econômicas contra a Síria. Silêncio forçado. O jornal francês é censurado na Inglaterra por citar escândalo sexual envolvendo o príncipe Charles. O Senado dos Estados Unidos aprovou hoje, por ampla maioria, sanções econômicas e diplomáticas contra a Síria, país que a Casa Branca acusa de patrocinar o terrorismo. Se adotadas, as sanções abrirão mais uma frente na guerra travada por George Bush, uma guerra a cada dia mais difícil de vencer. A reportagem é de Jorge Pontual. A lei que impõe sanções à Síria, aprovada hoje pelo Senado americano, já passou pela Câmara e conta com o apoio do presidente George Bush. Segundo o texto da lei, a Síria será punida se continuar a ocupar o Líbano, a ajudar terroristas contra Israel e a permitir a passagem de combatentes que entram no Iraque para lutar contra as forças americanas. A decisão do Congresso ajuda a Casa Branca a demonstrar que a opinião pública americana vê a Síria como uma ameaça grave. Caberá ao presidente decidir se adotará ou não sanções contra Damasco. Seria mais uma arma na tentativa de reverter a situação desfavorável do governo Bush na guerra contra o terrorismo e na ocupação do Iraque. O administrador americano em Bagdá, Paul Bremer, foi chamado hoje às pressas para reuniões em Washington. Há informações de que a Casa Branca poderia dissolver o Conselho Governamental Iraquiano e criar um novo órgão, apressando a transição do Iraque para um governo soberano.
A ineficácia do Conselho iraquiano estaria sendo vista em Washington como uma das causas do aumento de ataques contra forças americanas. Excesso de zelo ou censura mesmo? Nesta terça-feira, o jornal francês Le Monde foi impedido pelo próprio distribuidor, o Financial Times, de circular no Reino Unido. Motivo? Uma matéria em que o Le Monde recontava o escândalo que está abalando a monarquia britânica. O Le Monde noticiou a censura em francês e também em inglês. Segundo o Financial Times, as 7.000 cópias da edição desta terça-feira seriam destruídas para proteger o jornal francês de um eventual processo na justiça britânica. A matéria censurada citava as denúncias de caráter sexual feitas contra o príncipe Charles e um dos seus antigos serviçais, Michael Fawcett. De acordo com os jornais sensacionalistas do Reino Unido, George Smith, ex-empregado do príncipe, teria flagrado um ato homossexual entre Michael Fawcett e uma alta figura da família real. O próprio príncipe Charles pôs mais lenha na fogueira ao mandar dizer que, qualquer que fosse a denúncia, não tinha sido ele. A situação fica mais explosiva a cada dia. Tolhida por leis de respeito à privacidade, a imprensa britânica tem, como diz o Le Monde, falado do escândalo sem falar. O jornal The Independent até ironizou. Alguém aqui pode falar inglês e explicar o que está acontecendo? Na semana passada, outras publicações europeias sofreram o mesmo tipo de censura no Reino Unido. O projeto de lei das parcerias público-privadas vai ser apresentado amanhã ao Congresso. A reportagem é de Carla Modena. Diante da plateia de senadores, o ministro do Planejamento expôs as ambiciosas metas do governo. Se conseguirmos 18% de crescimento de 2004 a 2007, geraremos 7,8 milhões de novos empregos. O problema é que a atual infraestrutura do país não suporta um crescimento tão alto. Sem novos investimentos, não haveria energia para alimentar as fábricas, estradas para escoar a produção e portos para enviar os produtos de exportação. É o caso do Porto de Santos, que já opera muito perto do limite. Novos investimentos da ordem de 700 milhões de reais são urgentes. Essa estrutura é muito precária, tá? É uma estrutura desde 1850 das aberturas dos portos. Não tem condições de atender da forma do crescimento que nós estamos tendo hoje da exportação brasileira. Mas a lista de carências é extensa. Por isso, a intenção do governo é buscar na iniciativa privada os recursos para ampliar a infraestrutura do país. O plano é garantir investimentos mesmo em obras que não sejam tão atraentes para o capital privado. O retorno viria com a obra concluída na cobrança, por exemplo, de tarifas e pedágios. O governo garantiria uma rentabilidade mínima para cada negócio e deve criar um fundo garantidor para os empresários terem segurança do investimento. Se por acaso o governo não pagar, o fundo paga no lugar do governo. E por falar em recursos, o PSDB protocolou hoje uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória que aumenta a COFINS. A alíquota sobe de 3% para 7,6%. O partido diz que não é contra o fim da cumulatividade da cobrança, também prevista na medida provisória, apenas contra a alíquota mais alta. Ninguém conhece melhor a rotina de uma empresa do que os próprios trabalhadores. Eles são uma fonte de ideias para economizar recursos e aumentar a produtividade. Pois agora, muitas empresas decidiram premiar os autores de sugestões pequenas, mas brilhantes. A reportagem é de Gislene Bastos. Nelson é um campeão de boas ideias. 54 sugestões, 14 implantadas pela empresa. A última, de tão simples, nem teve custo. Nelson apenas retirou o material que prendia a torneira dentro da embalagem. Coloquei o produto num caminhão para circular e verifiquei que não danificou o produto. A ideia gerou uma economia anual de R$5.000 para a empresa e valeu prêmios. As empresas estão premiando o envolvimento do funcionário na melhoria das rotinas de trabalho. Sugestões simples que muitas vezes resultam em ganhos significativos, como aumento de produtividade, redução de custos, maior competitividade no mercado.
Edison criou um novo circuito eletrônico nas placas de comando da máquina de polimento de torneiras. Até o ano passado, ela parava a cada 2 ou 3 horas para ajuste. Com a mudança sugerida por Edison, ela está há 8 meses sem quebrar. R$40 mil por ano de economia e um bônus para o Edison. R$4 mil. Em 6 anos, a empresa líder nacional em economizadores de água pagou R$116 mil em premiações e lucrou mais de R$1 milhão. A segunda matéria-prima da empresa é o próprio funcionário, né, que pensa e age em prol da empresa. Nesta fundição, 5 mil trabalhadores se dividem em 210 times de pensadores. Todos opinam e a melhor ideia é praticada. As boas ideias também ajudam a criar empregos. Só aqui, nos últimos 2 anos, foram abertos 1.200 postos de trabalho. E veja a seguir, eliminatórias da Copa. Luiz Fabiano entra na briga pela camisa de titular. Guinness Book brasileira entra para o livro dos recordes com mais de 1.900 piercings. Futebol, a seleção brasileira já está em Teresópolis, no Rio, onde vai se preparar para os jogos das eliminatórias da Copa, com novos e velhos ídolos brigando pela camisa de titular. A reportagem é de Mauro Naves. Um reencontro marcado pela alegria de estar novamente a serviço do futebol pentacampeão do mundo. Um grupo orgulhoso e bem vestido, estilo terno e gravata, e de preferência em tom escuro. Enquanto a garotada do Santos vive a ansiedade das primeiras vezes, os veteranos nem querem fazer conta para saber até quando poderão usufruir deste prazer. Com 33 anos, o capitão Cafu acredita que terá fôlego para chegar até a Copa de 2006. Se nós não sofremos nenhum tipo de lesão grave, nenhuma contusão grave, e nós estivermos jogando da maneira que nós estamos jogando hoje nos clubes, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter grande chance de ir para a Copa do Mundo. Idade já não é o problema de um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. A preocupação de Luiz Fabiano, que tem apenas 23 anos, é em como arrumar um lugar no time titular. Mas ele diz não ter pressa. Eu sei que seleção é assim mesmo, são vários jogadores de qualidade. E eu vou quietinho, a hora que pintar eu tenho que estar tranquilo para fazer o meu papel. Como tirar o lugar de Ronaldo é uma tarefa ingrata, Luiz Fabiano espera que possa talvez estrear as chuteiras novas que trouxe para a seleção, atuando ao lado do fenômeno. Aí eu não sei te dizer, só jogando mesmo a ver se dá certo. Alegando problemas particulares, Ronaldo foi o único que não se apresentou à seleção. Ele é esperado para amanhã desta quarta-feira. Com o grupo completo, Parreira vai comandar 5 treinamentos até sexta-feira aqui em Teresópolis. Ele trabalha inicialmente com apenas uma dúvida: quem será o substituto de Ronaldinho Gaúcho, Kaká ou Alex? Mas quem já fez 29 gols neste Brasileirão, como Luiz Fabiano, tem todo o direito de sonhar em mudar a cabeça do técnico até o jogo contra o Peru no domingo. Mas a Justiça Desportiva suspendeu hoje Luiz Fabiano por 4 jogos do Campeonato Brasileiro. A punição foi dada porque, ao ser expulso numa partida contra o Corinthians no mês passado, o jogador ofendeu a juíza Silvia Regina. O Guinness bateu o seu próprio recorde, a 100ª milionésima edição. Para celebrar a ocasião, criador e criaturas se reuniram em Londres. Entre elas, a brasileira que tem o maior número de piercings do mundo, 1903. Todo mundo quer ser o melhor do mundo em alguma coisa, certo? Com essa filosofia, o livro dos recordes tem desfilado há 48 anos uma galeria de bizarrices. A brasileira Elaine Davidson se furou toda para entrar no Guinness. Deu certo. Hoje, o homem mais alto do mundo estava lá. O comedor de uvas mais rápido do mundo também. E o que dizer do lavador de janelas mais rápido do mundo? Quem tem algo a provar a si mesmo ou ao mundo, pode começar pelo Guinness. O primeiro editor do livro dos recordes, Norris McWriter, comemorou os 100 milhões de cópias na cerimônia em Londres. Afinal, a façanha não é para qualquer um. 1, 2, 3, go! Qualquer que seja a categoria.
Nós ficamos por aqui. Você viu que vai estar nas primeiras páginas dos jornais desta quarta-feira. Novas gravações telefônicas ligam um comerciante aos acusados na Operação Anaconda. Outras notícias às 7h15 no Bom Dia Brasil. A gente volta amanhã. Uma boa noite para você e até lá.